Nessa aula você vai aprender cinemática. Eu sou o professor Carlos Weinardes e trago para você 5 probleminhas de cinemática nesse vídeo. É muito importante, se você quer aprender física, resolver muitas e muitas questões de física. Eu tenho muita experiência como professor e vejo que muitos alunos querem aprender física apenas fazendo resuminhos, apenas decorando fórmulas e fazem muito poucos exercícios e acabam reclamando que não consegue entender física, que se esforça, mas não aprende. Mas não faz o principal, que é fazer exercícios, porque dessa forma é que você vai condicionar o seu cérebro, vai puxar pela memória e aplicar todos os conceitos necessários. E a gente aqui no canal traz todos os dias 5 questões de assuntos diferentes, justamente porque numa prova você encontra assuntos diferentes, para que você pratique. Então vamos aos probleminhas que foram separados para hoje? Vamos lá! Considere um motorista viajando a 72 km por hora e observando o sinal vermelho, aplica instantaneamente os freios e para em 10 segundos, justamente na borda da faixa de pedestres. Suponha que, num outro dia, cometendo a imprudência de consumir bebida alcoólica e dirigir viajando à mesma velocidade, exatamente na mesma estrada e no mesmo ponto, ele observa a mudança de cor do sinal para o vermelho. Acontece que agora ele demora 0,20 segundo até aplicar os freios. Considerando que o carro freia com a mesma aceleração anterior, pode-se afirmar que avança sobre a faixa de pedestre. Então aqui nessa questão, observe, nós temos o motorista que viaja a uma velocidade de 72 km por hora. Então essa velocidade corresponde a 20 metros por segundo. E, de acordo com o texto, quando ele freia em 10 segundos, ele para na borda da faixa de pedestres. E num outro dia, o que acontece? Ele consome bebida alcoólica, não pode, né? E ele aplica os freios e obtém a mesma aceleração, demorando os mesmos 10 segundos, quer dizer, as condições são exatamente as mesmas, só que ele tem um tempo de reação aí retardado em 0,20 segundo. Quando se lê essa questão, né, quem é menos experiente fica preocupado em usar a velocidade, usar o tempo, para determinar, por exemplo, a aceleração, já que o problema diz que a aceleração é a mesma. Mas não há necessidade, porque o que ele avança sobre a faixa de pedestres é exatamente o tempo que ele demora para perceber a mudança do sinal associado à velocidade que ele está desenvolvendo. Então essa questão, na realidade, ela é muito fácil. A gente só precisa então considerar isso aqui, ó, o avanço sobre a faixa é exatamente o espaço percorrido durante o tempo que demora a reação. E para calcular isso aqui, a gente só precisa de velocidade e espaço pelo tempo. A velocidade é esse 20 metros por segundo e o tempo é o tempo de reação de 0,20 segundos. Desse modo, 20 de velocidade, tempo 0,2, ΔS é o que nós estamos procurando, que seria o avanço sobre a faixa, multiplica e a gente encontra ΔS de 4 metros. A resposta está na letra B. Sobre o movimento uniforme, podemos afirmar que... Bom, aqui nós temos as nossas alternativas, mas vamos pensar a respeito do movimento uniforme em vez de pensar nas alternativas. O próprio conhecimento a respeito do movimento uniforme fará com que a gente elimine as alternativas que estão erradas. Então, olha só, movimento uniforme. O movimento uniforme, como primeira característica, ele é um movimento de aceleração nula. Observe que se a aceleração é nula, ou seja, não existe alteração na velocidade, nós aqui já eliminamos a letra A, que fala que a aceleração é negativa, ela não é negativa, ela é nula na verdade, e também elimina a letra E, que diz que as distâncias percorridas variam com a aceleração. Sendo a aceleração nula, observe que 2 das alternativas já foram eliminadas. Um outro detalhe é que no movimento uniforme, nós temos então que o móvel percorre espaços iguais em tempos iguais. E se a gente olhar nas alternativas, nós temos aqui essa informação que diz que as distâncias percorridas são diretamente proporcionais ao quadrado dos tempos.
Na verdade, aqui teria que ser diretamente proporcionais aos tempos. Então, essa é uma alternativa que está incorreta, a letra C. Observe que a letra D diz que as distâncias percorridas são diretamente proporcionais à metade dos quadrados. Novamente, citando aqui o quadrado dos tempos, então seria errada. E a alternativa correta, né, uma vez que o movimento uniforme, então ele tem velocidade constante, olha só, as distâncias percorridas são diretamente proporcionais aos intervalos de tempo correspondentes. O que nós temos aqui, resposta correta então, letra B. Um aluno da licenciatura de Física do IFCE, em uma experiência no laboratório, verificou que a velocidade inicial necessária para que um corpo atingisse a altura h, quando lançado verticalmente para cima, era igual a v0. Se o mesmo corpo for lançado com uma velocidade inicial de 2v0, a velocidade ao atingir a altura h será. Então, observe aqui, na situação citada, nós temos o que nós vamos chamar de caso 1. O corpo lançado verticalmente para cima com velocidade v0, atingindo uma altura h, e seria essa a sua altura máxima, porque nesse ponto a sua velocidade seria igual a zero. Nesse primeiro caso, uma vez que nós estamos aqui considerando as velocidades e a altura, e sabendo que a aceleração que age nesse tipo de movimento é a aceleração da gravidade, nesse caso 1, nós então podemos utilizar a equação de Torricelli, onde velocidade final ao quadrado, que a gente já vê aqui que é zero, é igual a velocidade inicial ao quadrado menos 2 vezes a aceleração da gravidade vezes a altura h. Desse modo, substituindo, então nós temos 0, v0 ao quadrado menos 2gh, e se eu isolo h, h é v0 ao quadrado dividido por 2g. Por que foi interessante isolar h? Porque nós vamos aqui ter um caso 2, em que nós queremos descobrir a velocidade do móvel quando lançado com o dobro da velocidade inicial nessa mesma altura h. Então, observe aqui na continuidade, olha só. Eu tenho aqui a altura obtida no nosso primeiro cálculo e no caso 2, lançamos com o dobro da velocidade. É evidente que aqui a gente sabe que ele vai mais alto. Então, quando se passa pela mesma altura h, que velocidade esse corpo tem? Bom, olhando para essa questão, a gente vê que continuamos com valores de velocidade, com altura, aceleração da gravidade, né? Nós sabemos que é a aceleração desse movimento. Então, continuamos nesse caso 2 utilizando o Torricelli, v quadrado, v0 ao quadrado menos 2gh. Observe que agora a velocidade final na altura h é v'. E a velocidade inicial é 2v0. E o termo 2gh continua exatamente o mesmo, porque g é a aceleração da gravidade e nós queremos saber exatamente qual seria v' na altura h. Então, quando eu substituo, eu tenho v' ao quadrado, 2v0 ao quadrado menos 2gh. Quando eu desenvolvo, observe que eu tenho v' ao quadrado, 2 ao quadrado, 4v0 ao quadrado, 2 vezes g, e esse h, tá, é o mesmo h que a gente já considerou no caso 1. E esse h está aqui, ó, v0 ao quadrado sobre 2g. Então, foi essa substituição que eu fiz nesse momento, v0 ao quadrado sobre 2g. Observe que aqui eu tenho 2g, e aqui eu tenho também no denominador, o que permite a simplificação. Logo, fica v' ao quadrado, 4v0 ao quadrado, menos v0 ao quadrado. Desse modo, fazendo a subtração, v' ao quadrado, que é a velocidade na altura h, é 3v0 ao quadrado. Aqui eu posso extrair a raiz aqui no lado direito, fica a raiz de 3v0 ao quadrado. Esse termo v0 ao quadrado ele sai da raiz. E a resposta é que a velocidade é a raiz de 3v0. A gente vê isso na letra D. Um trenzinho de brinquedo move-se com velocidade constante de 3 metros por segundo durante 20 segundos. Após parar na estação durante 10 segundos, continua viajando mais 20 segundos, com velocidade constante de 2 metros por segundo. A velocidade média durante toda a viagem em metros por segundo foi de... Então, olha só, a situação descrita ela é bem simples. Nós temos aqui esquematizado, chamamos de parte 1, aqueles 20 segundos que o trenzinho anda com velocidade de 3 metros por segundo, e parte 2, aqueles 20 segundos que o trenzinho anda com velocidade de 2 metros por segundo, considerando que entre essas partes temos uma parada de 10 segundos.
Isso aqui é um problema de velocidade média. Então a equação que nós utilizamos, V ΔS sobre ΔT, né? O que a gente chama de velocidade média escalar, considerando apenas os valores e não se preocupando, por exemplo, com direção e sentido, apesar de aqui ser a mesma direção e o mesmo sentido. Então, na parte 1, aplicando a equação, nós temos que 3 é a velocidade, o tempo é 20, ΔS. Observe que é uma simples multiplicação em que a gente descobre que o espaço percorrido é 60 metros. Na parte 2, então, substituindo, nós temos 2 de velocidade, 20 de tempo. Multiplicando, nós percebemos que o espaço percorrido na parte 2 é de 40 metros. Agora, uma vez que a gente percebe aqui que a parte 1 é 60, a parte 2 é 40, todo o movimento, toda a viagem do trenzinho foi de 100 metros. Então, observe que toda a viagem aqui, nós temos agora exatamente a mesma equação, ΔS sobre ΔT, porque nós temos a velocidade média, só que para o total percorrido. Então, nós temos aqui, ó, 60 mais 40, 20 mais 10 mais 20. Opa! Então, aqui eu estou mostrando que nós devemos considerar o tempo de parada na determinação da velocidade média. Então, é muito importante. 20 de movimento mais 20 de movimento e 10 de parada. Esse 10 de parada é incluído no cálculo. Desse modo, nós temos, então, 100 dividido por 50. E, com isso, nós temos uma velocidade de 2 metros por segundo, que a gente percebe na letra B. Um projétil foi lançado a partir do solo com velocidade V0 em módulo, segundo um ângulo θ0 diferente de zero, acima da horizontal. Desprezando o atrito com o ar, o módulo da velocidade do projétil no topo de sua trajetória é. Então, observe, de acordo com o enunciado, nós temos aqui o corpo que ele é lançado com uma velocidade V0, fazendo um ângulo θ0, né? Que eu coloquei só θ, não vai fazer diferença, acima da horizontal. Observe que isso aqui é um lançamento oblíquo, e no lançamento oblíquo nós trabalhamos o quê? Com as componentes da velocidade, porque nós entendemos que aqui nós temos um corpo que, ao mesmo tempo que ele se movimenta verticalmente, ele também se movimenta horizontalmente. Então, é uma somatória de movimentos que gera um movimento oblíquo. Esse movimento ele é oblíquo em função da aceleração da gravidade que atua verticalmente para baixo, que faz com que o corpo ele suba e desça, tendo alteração na sua velocidade vertical. Mas as componentes da velocidade, então aqui seriam, observe, nós temos Vx, que é a componente horizontal, que é aqui adjacente ao ângulo, e V0y, a componente vertical, seria a velocidade inicial na vertical, enquanto ao longo da horizontal, por não ter nenhuma força atuando, essa Vx é constante. Na vertical, não se esqueça, tem a aceleração da gravidade, que é a força gravitacional que atua, e por isso que o corpo ele sobe até uma certa altura e retorna. Mas aqui, então, em função da posição dos vetores em relação ao ângulo, aqui Vx próximo ao ângulo, então, é V0 vezes cosseno, e V0y, longe desse ângulo, seria V0 vezes seno. Quando nós lançamos, então, esse corpo, ele descreve essa trajetória parabólica. E observe que quando o corpo está na sua posição mais alta, nós entendemos que nessa posição mais alta, ela é atingida justamente porque nós chegamos à altura máxima e não temos mais uma velocidade vertical. Então, portanto, nesse ponto de altura máxima, a única velocidade do corpo, até porque ele segue em frente, é a velocidade horizontal, e nesse momento a velocidade vertical se extinguiu. Logo, quando se pergunta o módulo da velocidade do projétil no topo da trajetória, é o próprio Vx, que está aqui colocado. Então, a resposta, observe que é V igual a V0 cosseno, que está na letra A. Você viu, então, 5 probleminhas de cinemática. Gostou dos problemas? Então, dá um like aí para o Física em Box. Isso ajuda o canal, isso diz para o YouTube que nós fazemos um trabalho importante ensinando e ajudando os estudantes. Não se esqueça, todos os dias aqui no canal sai um vídeo em que nós resolvemos 5 questões, comentamos, e isso aí seria um treinamento para você estar sempre aquecido e sempre revigorando a sua memória
com essas questões e com isso vai ter um melhor preparo para vestibulares, Enem, concursos. Então, estou te esperando amanhã no nosso próximo vídeo.